Um ótimo dia aí para minha rapaziada do Progressão, né? Dando prosseguimento ao programa de vocês aí, nós vamos ter uma aula introdutória sobre a parte de eletrodinâmica, tá? Vocês aprenderam agora tudo a respeito da parte de eletrostática, do estudo das forças potenciais e entre outros aspectos gerados pela existência dos campos elétricos e de corpos eletrizados em um ambiente qualquer, tá? Então a nossa parte de eletrodinâmica, só para a gente ter esse bate-papo inicial aí, fala sobre os efeitos gerados pela presença do campo elétrico em uma determinada região, né? Que efeito seria esse? Vocês viram que normalmente quando existe o campo elétrico, uma carga elétrica situada na região desse campo estará sujeita à força elétrica e, portanto, ela entra em movimento, né? E esse movimento é exatamente o que a eletrodinâmica estuda, né? A eletrodinâmica estuda o movimento das cargas elétricas sobre condutores em determinadas circunstâncias, tá? Então, ó, vamos lá. Eletrodinâmica. O que a eletrodinâmica estuda? Eletrodinâmica é a parte que estuda o movimento das cargas elétricas por sobre os condutores, tá? Então tem lá um condutor elétrico, né? Todo condutor elétrico tem essa característica exatamente por possuir grandes quantidades de elétrons livres, né? E aí vocês observarão o seguinte efeito: quando eu submeto um condutor elétrico a uma determinada diferença de potencial, né? Quando eu submeto ele à atuação de um campo elétrico, os elétrons, né? As cargas elétricas que se movimentam em um corpo assumem um comportamento. E, não estando submetidos à diferença de potencial, elas apresentam um comportamento natural. Que comportamento é esse? Quando eu não submeto a uma diferença de potencial, os elétrons oscilam aleatoriamente em torno dos núcleos dos átomos, né? Como vocês já estavam acostumados, vocês sabiam que os elétrons permanecem em movimento em torno do núcleo, realizando assim um movimento caótico, que é conhecido também como movimento browniano. Não vai dizer, é o movimento do Brownie, hahaha, engraçadão vocês. Né? Não, não é o movimento do Brownie. O movimento browniano é esse movimento caótico realizado pelas cargas elétricas quando um condutor não está submetido à diferença de potencial. Porém, quando um condutor é submetido a uma diferença de potencial, e aí vocês entendam futuramente, isso aí na prática quer dizer o quê? Quer dizer que eu enfiei ele na tomada, quer dizer que eu liguei as extremidades dele numa pilha ou numa bateria, enfim. Isso aí vocês aprenderão no momento oportuno. Mas quando eu submeto o meu condutor a uma diferença de potencial, os meus elétrons agora passam a realizar um movimento em uma única direção. Em um único sentido? Talvez, tá? Depois a gente vai conversar sobre corrente contínua e corrente alternada. Mas eles passam a realizar o movimento em uma única direção. E aí esse movimento em uma única direção, né? A esse movimento a gente dá o nome de corrente elétrica, tá? Com essa corrente elétrica, a gente consegue realizar trabalho, a gente consegue fazer aproveitamento de potência, a gente consegue utilizar esse movimento das cargas elétricas na geração de outras formas de energia, como energia luminosa, energia térmica, entre outras. Esses casos que eu mencionei são os mais comuns, né? Mas a gente pode fazer vários aproveitamentos diferentes da nossa energia elétrica, tá?
E aí, como é que eu calculo a corrente elétrica? A intensidade da corrente elétrica, na verdade, né? Então, a corrente elétrica é essa passagem dos elétrons por uma determinada região de um condutor, pela área, pela nossa secção transversal aqui do condutor, tá? Então, esse A que eu destaquei aqui é a minha secção transversal, é um corte do condutor, tá? E aí, o que acontece? Eu vou ter uma determinada quantidade de elétrons que atravessa o meu condutor. E vocês já aprenderam a relação matemática que me permite calcular a carga total que atravessa um condutor, né? Como é que é a relação? A minha relação diz que a quantidade de carga total que atravessa um condutor, ou que está armazenada, é Q igual a N vezes E, certo? N vezes E, onde N é a minha quantidade de partículas, quantidade de cargas, né? Que é a carga. N é a quantidade de partículas. E é a minha carga elementar. Só para a gente lembrar quanto que é a carga elementar do elétron, isso aí mesmo que vocês pensaram. É igual a 1,6, olha aí eu fazendo besteira, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? E daí eu retiro a intensidade da corrente elétrica que atravessa o meu condutor. Como é que eu vou calcular essa intensidade de corrente elétrica? A intensidade de corrente elétrica I será a razão da quantidade de cargas que atravessa o meu condutor por intervalo de tempo. Então, I é igual à quantidade de cargas ΔQ sobre ΔT. I é igual a ΔQ sobre ΔT. Ah, que maravilha, professor. Pois é, meu filho, isso é uma maravilha. Esse assunto é muito bom, é muito divertido, né? E a unidade de intensidade de corrente elétrica no sistema internacional? Quando a carga estiver em coulomb e o tempo em segundos, a minha unidade gerada vai ser o... Isso aí, meu filho, ampere. Esse é o nome do cara. Ampere, ampere, ok? E um outro comentário breve que eu preciso fazer com vocês aqui é sobre a potência, né? Sobre a quantidade de energia gerada por uma travessia de corrente elétrica por um condutor, tá? Então, ó, só para a gente comentar aqui rapidinho, a nossa potência dissipada, que maravilha, potência dissipada, eu adoro isso aqui, né? Então, como é que funciona lá para eu calcular a minha potência dissipada? Vocês já aprenderam que a potência, em qualquer aspecto da física, potência é sempre o quê? Potência é sempre trabalho sobre tempo, né? Trabalho sobre tempo. A quantidade de energia elétrica que atravessa uma determinada coisa, a quantidade de energia no geral, né, que eu utilizo em determinado processo pelo intervalo de tempo. Agora, vamos lembrar lá. O trabalho realizado pela força elétrica sobre uma carga elétrica é o quê? Trabalho é o quê? Trabalho é o quê? Né? Trabalho é o quê? O quê? Que ridículo, né? Eu sei que é ridículo. Trabalho é o quê? E aí eu vou desmembrar essa fração aqui em duas partes. Isso aqui pode ser U vezes Q sobre ΔT. Meus amigos, o que vocês aprenderam agora há pouco que o Q sobre ΔT representa? Quantidade de carga por intervalo de tempo. Isso aqui nem a intensidade da corrente elétrica. E então eu chego à conclusão que a potência dissipada, ou a potência nominal, aí existem várias referências diferentes, tá? Enfim, a potência de um material submetido à corrente elétrica P é igual a U vezes I. Cuidado, ainda virão outras relações matemáticas que nos permitem calcular a potência elétrica em determinado aparelho ou em determinado condutor, mas essa aqui é a que origina as demais, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido, tá?
Vocês já devem ter em mãos a nossa segunda apostila, onde estão os exercícios da parte de eletrodinâmica. Futuramente eu vou resolver alguns exercícios com vocês para que vocês tenham a oportunidade de praticar e abrir a mente de vocês para a realização desses exercícios, ok? Muito obrigado pela atenção de todos e até a nossa próxima aula.